Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus continue te conduzindo para que você entenda e receba mais uma palavra de Deus. Hoje o nosso tema é bem significativo e estaremos falando sobre medo. Então, o nosso tema é um tema importante que eu acredito que vai te ajudar muito a entender sobre essa temática do medo. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade e também com a restauração da personalidade, a área da mente, emoções, sentimentos e vontades. Então, queridos, falando de medo, eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você, do livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículos do 26 até o versículo de número 33. O versículo bíblico começa dizendo o seguinte, versículo 26. Entretanto, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os anaqueus. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. E também no deserto, onde vistes como o Senhor, vosso Deus, vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho até chegardes a este lugar. Mas nem assim confiaste no Senhor, vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para achar-vos lugar onde acampar e para vos mostrar o caminho que devias seguir. Queridos, falando de medo, nós entendemos que há uma problemática no medo, mas o texto diz: não tenha medo, não temas. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 vezes, Deus ordena a seu povo que não tenha medo. Por quê? Queridos, Deus sabe que o medo, além de roubar nosso potencial de vida, que fica subjugado pelo dragão do medo, como disse o psiquiatra cristão Paul Tourney, o medo também nos força a referenciar os objetos ou as pessoas de nossos temores. Sim, isso mesmo. Além de nos paralisar, o medo nos faz, de alguma forma, adorar, referenciar aquelas coisas ou pessoas que nós temos o medo que nos governe, para o bem ou para o mal. Êxodo capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: Moisés disse ao povo: não tenham medo dos relâmpagos e trovões do monte. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amados, o medo nos acompanha e nos governa desde a mais tenra idade. Medo da separação dos pais, medo de monstros, medo de fantasma, medo de assombração, medo de estranhos. Nós crescemos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós. Nunca nos abandonam, não é mesmo? Veja o seguinte: medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo
de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais ou insetos, medo de escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, medo de lugares cheios, medo de lugares vazios. A lista de medos e fobias é impressionante. Abaixo eu quero aqui trazer para vocês 10 tipos de medos bastante curiosos. Vamos lá. Pterofobia, medo da sogra. Androfobia, medo dos homens. Ginecofobia, medo de mulheres. Abilutofobia, medo de tomar banho. Filemafobia, medo de beijar. Filofobia, medo de se apaixonar. Fronemofobia, medo de pensar. Geliofobia, medo de rir. Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. Ergofobia, medo do trabalho. Enfim, a psiquiatria tem uma lista com mais de 200 tipos de fobias compilados. Realmente não existe sensação que se compare à das garras geladas do medo. Quando de súbito fomos tomados pelo medo, o corpo todo gela e nós ficamos paralisados. É horrível, não é verdade? Ter medo, no entanto, não é de tudo ruim. Deus nos atribui o medo para que usássemos de sabedoria ao nos proteger do perigo e do inesperado. Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito: o temor, obediência, reverente, adoração submissa do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Já em Êxodo capítulo 20, versículo 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Meus queridos, o medo nos supre com surtos instantâneos de força, velocidade, sabedoria e atenção, justamente quando nós mais precisamos deles. O medo é um instinto básico de sobrevivência, bem-vindo desde que permaneça racional sob o controle da fé nas promessas de Deus, na graça futura de Deus. Há também o tipo de medo que especialistas chamam de fobia, resultante do desequilíbrio entre medo e fé. Todas as vezes que tiramos os olhos da fé das promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo. Moisés deixou isso claro no texto que lemos no início, em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 26 ao 32. Vocês, contudo, não quiseram ir, ou seja, tomar posse da terra. Por quê? Porque vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Então aqui disse que 1 em cada 10 pessoas sofre de algum tipo de fobia. As outras 9 pessoas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim lutam contra as várias formas de medo e terror diante do futuro, de situações, circunstâncias, objetos, animais, pessoas e até lugares. Então, como combater o medo? Buscamos resposta para os nossos medos. Antes, porém, vejamos o que o medo é capaz de fazer e por que ele é tão sério e pode ser tão nocivo, até pecaminoso. Vamos lá. Primeiro, o medo desrespeita o plano de Deus. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 21. Diz assim: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse:
vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanime. Meus queridos, mesmo depois de tudo que enfrentaram ao sair vitorioso do Egito, depois de tudo que enfrentaram e terem rompido no deserto, depois de vencerem o exército de Faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca conseguirá desfrutá-las, pois deixará que o medo domine a sua vida. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, mas o medo desrespeita cada um desses planos. Ouça com atenção as palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, pior tipo de temor, que é o medo e covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, a domesticação ou chamado a estabilidade de mente, a moderação e autocontrole, moderação. Então o poder nos faz avançar diante da incerteza, o amor lança fora o medo, o equilíbrio nos deixa ocupar a mente com coisas irracionais, falsas, impossíveis de acontecer. Deus tem planos maravilhosos para você, em especial a glorificação no céu. Não deixe, pois, que o medo os desrespeite. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Agarre-se às promessas de Deus e conquiste essa terra, a sua salvação, com um brado de vitória. Ouça o brado, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, ou seja, viver preso, cativo, controlado, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Você não está só. Deus, o Pai, é por você. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não permita que o medo desrespeite os planos de Deus para a sua vida. Agora, queridos, segundo, o medo distorce o propósito de Deus. O medo tem ação bem previsível. Ele distorce a nossa visão. Rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés diz ao resumir a atitude do povo de Deus em face do medo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27. Queixaram-se em suas tendas dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Então, queridos, o medo revela o pior de nós. Quando sentimos medo, nós somos tentados a acusar, ofender, desconfiar, desrespeitar, reclamar, culpar, mentir, etc. Tudo para protegermos a nós mesmos e não termos que admitir que estamos com medo e que precisamos recobrar a fé nas promessas de Deus. O propósito de Deus não era aniquilar o povo hebreu, mas dar-lhes a terra prometida. Claro que havia alguns gigantes na terra, mas o maior gigante não estava lá em Canaã, estava no coração do povo. O maior gigante era o medo na alma deles. Ouça o relato paralelo em Números, capítulo 13, versículo 32 ao 33. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos, em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Quanto exagero, quanta mentira, quanta distorção, tudo isso por medo de encarar o propósito de Deus. O medo é um câncer, realmente. Quanto maior o medo, sem a fé, mais fraco o raciocínio e mais forte a distorção dos propósitos de Deus. Agora, amados, terceiro, o medo desencoraja o povo de Deus. O medo é contagioso. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, diz: Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Queridos, o medo esgota a nossa força e nos usa para exaurir a vitalidade das pessoas que amamos e estão ao nosso redor. Veja, que impressionante. Dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo. E esses 10 contaminaram uma nação inteira. As esperanças e os sonhos dourados dos hebreus, que era terra, segurança, novo começo, ficaram arruinados durante anos pelo medo contagiante de apenas 10 homens. O medo contagia e desencoraja o povo de Deus. Agora, amados, quarto, o medo desconsidera as promessas de Deus. Vamos ver Deuteronômio 1, versículo 29 até o 33, que diz: Então eu lhes disse: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Queridos, o que Deus estava pedindo ao povo era tomar posse da terra. Não era nada sem procedência. Era, aliás, o convite do Deus que os havia acompanhado por toda a jornada, dando provas atrás de provas que ele era por eles e estava com eles. Bastava o povo parar, olhar para trás, certificar-se do cuidado de Deus e depois olhar para frente com fé nas promessas de Deus. Mas o medo desconsidera as promessas de Deus. Havia sim gigante diante deles, mas maior ainda era o gigante do medo na alma deles, fazendo-os desconsiderar as promessas de Deus. Quinto, queridos, o medo desobedece aos princípios de Deus. Vamos ver aqui em Deuteronômio 1, versículo 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Sejamos francos, medo é a mais pura e a mais simples desobediência levada ao extremo. Ele nos impede de aceitar as promessas de Deus. Por isso que o Senhor repete mais de 300 vezes na Bíblia: não tenha medo. O medo desobedece aos princípios de Deus. Agora, queridos, combatendo o medo. Como enfrentar e vencer o gigante do medo?
Como aceitar o chamado de Deus, vencendo cada um dos medos que a cada instante tentam te paralisar? Vamos ver comigo um trecho do diário de Davi. O homem que derrubou o gigante Golias também enfrentou medos gigantescos, mas soube derrotá-los. Como? Veja Salmo 27, por exemplo. Esse salmo pode ser quebrado em 4 partes. Vamos lá? Primeira parte, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O versículo 1 do Salmo, que também serve para revelar o tema do mesmo, nos ensina que para vencer o medo, a primeira coisa que devemos fazer é identificá-lo e confessá-lo a Deus. Parece que aqui, em especial, o medo de Davi era o que malfeitores poderiam fazer contra ele. Quem? No prenominal intransitivo, que pessoa? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que pessoa terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De que pessoa terei medo? Reconheça e confesse o medo diante de Deus. Ele é luz, salvação e refúgio. Então vamos lá, queridos, identificar o segundo passo, a fé. Após identificar e confessar seu medo, Davi começou a confrontá-lo com fé nas promessas de Deus. O texto diz: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Terceiro passo importante é a súplica. Vamos ver Salmos 27, do versículo 7 ao 13. Subitamente, as palavras de Davi aqui se transformam a confissão ou na confissão de fé, que transmuta em súplica por socorro, ou seja, enfrentamos o medo com fé e oração. Vamos ver? Versículo 7 até o 13. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Queridos, quarto passo importante é a ação. Após confissão, fé e súplica vem a ação, como está em Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mas como pode ser a ação se Davi diz, espere no Senhor? Queridos,
O salmista não está nos convidando à inércia, pelo contrário, Davi está convidando o povo de Deus a seguir com força e coragem, com fé no Senhor, esperando no Senhor. Não fosse assim, não faria qualquer sentido ele dizer no mesmo versículo que ele disse, ou seja, seja forte, coragem. Davi está nos dizendo que após confessarmos o medo, abraçarmos as promessas de Deus pela fé, suplicar a Deus em oração, o que devemos fazer é seguir com força e coragem a vida que Deus nos deu, esperando em Deus. Agora, combatendo o medo. Amados, você já notou o que as criancinhas mais gostam nas brincadeiras de esconde-esconde? Não é de esconder. O que as crianças mais gostam ao brincar de esconde-esconde é de serem achadas. Algumas vezes elas chegam a dar dicas de onde estão para que nós as encontramos mais rapidamente. Se demorarmos muito para achá-las, perde a graça, não é mesmo? De certa forma, nós somos como essas criancinhas. Vivemos em um mundo mau, cheio de pecados, escuro e assustador. Não é sem motivos, portanto, que tantas vezes o medo congela a nossa alma. Por isso, que igualzinho as criancinhas brincando de esconde-esconde, nós esperamos ser achados e logo, rapidamente, achados por Deus. Ansiamos pela certeza de que Deus sabe exatamente onde nós estamos. Graças a Deus que Ele sabe sim onde nós estamos. Amados, existe uma mensagem em Isaías 49, versículo 15 até o 16. Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você. Nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão. Nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Portanto, não temas. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por nós, todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Não tenha medo, pois nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. E quando vier o medo, primeiro, reconheça e confesse o medo. Segundo, entregue o medo a Deus em oração. Terceiro, resista o medo com fé. E quarto, haja com fé, siga adiante com força e coragem. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 está escrito: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa de coisa alguma, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Combata o medo com fé nas promessas de Deus em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então combata o medo com auxílio da família da fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Então, queridos, resfriar, estabelecer-se do efeito do calor, restaurar o espírito, recobrar a respiração, tomar ar, esfriar, reviver e recuperar-se. É a dica que eu te dou. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se ainda não está inscrito, se inscreva. É só ir no botão aqui abaixo, se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos, amados, nas redes sociais. É só você colocar lá no Instagram, @Ministério Pleno, no Facebook, @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar
ministériopleno.news. Também não esqueça de comentar o nosso devocional. É importante seu comentário, dê o seu like, tenho certeza que vai ajudar a subir o nosso devocional. Também estamos com a nossa imersão de libertação, dias 20, 21 e 22 de junho. Vai ser poderosamente um grande mover de Deus. Vai ser forte, vai ser precioso. Participe, fale conosco aqui nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, um cheiro no coração. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo